Olá, tudo bem? Gravando o segundo vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com vocês, relatar para vocês toda a minha experiência de estudos para a prova da OAB. Apesar de já fazer um certo tempo, né? E que bom! Eu já estou aí com um pouco mais de 10 anos de formada e um pouco mais de 11 anos de formada na OAB, porque eu fui aprovada, eu estava no 5º ano da graduação e acabei me inscrevendo, né, podendo me inscrever na Ordem dos Advogados apenas no ano seguinte. Então, eu tenho um pouco mais de 10 anos como advogada e, consequentemente, um pouco mais de 11 anos da minha aprovação na OAB. Eu já falei sobre isso em algumas vezes lá no Instagram, mas eu tive que falar de forma mais resumida, até porque a plataforma não permite que façamos vídeos mais longos e mais detalhados, até por isso que eu estou aqui no YouTube para utilizar esse momento para poder falar de forma mais completa para vocês. Então, já adianto que possivelmente esse vídeo ficará um pouco mais longo do que o normal e eu conto com você assistindo esse vídeo do início ao fim, tá bom? Então, vamos lá começar aqui esse relato. Já quero começar dizendo que esse vídeo basicamente vai ter duas partes, tá? Mas eu não vou separar esse vídeo em duas partes, ele só vai aqui ficar para você parecendo que foi dividido, mas não, é porque a prova da OAB ela é composta por duas fases. A primeira fase, que é aquela prova objetiva de questões alternativas, e depois nós temos a segunda fase, que é a fase da prova discursiva. Então, eu utilizei métodos diferentes para estudar para a primeira fase e depois para estudar para a segunda fase. Então, vamos começar aqui contando para vocês como que foi o meu estudo para a primeira fase da OAB. De início, não fiz nenhum cursinho. A princípio, eu sequer faria essa prova que eu fiz. Naquele momento, eu não estava me sentindo segura para fazer a prova da OAB, mas no final das contas, no último dia de inscrição, eu acabei me inscrevendo para aquele exame que foi o exame 10, exame unificado 10, tá? A prova aconteceu em abril do ano de 2013, busquem aí, e decidi no último dia, me inscrevi, e aí então tracei um objetivo de como eu faria para estudar para essa primeira fase. Como eu falei, não fechei nenhum cursinho e eu fui um pouco mais estratégica no estudo da primeira fase, no sentido de eu não ia me dedicar a estudar todas as matérias porque não daria tempo. Então, por isso que eu digo que foi estratégico. Eu estabeleci ali uma estratégia de estudos, que foi a seguinte: eu decorei o código de ética e o estatuto da OAB, e isso me garantiu 12 questões. Eu gabaritei essas questões na prova, e isso me garantiu 12 acertos do total mínimo de 40 que eu tinha que fazer, porque na prova objetiva, a nossa responsabilidade, pelo menos na minha época, era acertar pelo menos metade. Então é você contra você mesmo, você tinha que acertar, eu tinha que acertar pelo menos 40 das 80 questões que tinham ali. Então nessa eu garanti já as 12, tá? Então esse foi meu primeiro critério, minha primeira estratégia, decorar o código de ética e o estatuto da OAB. Por segundo, dediquei ali algum tempo de estudo para as matérias que eu tinha um pouco de afinidade e que faltava eu, sabe, só dar uma estudada para dar uma lapidada. Eu fiz isso com processo penal e direito penal, que eram matérias que depois de direito e processo do trabalho eu tinha mais afinidade. Então fui e dediquei um tempo de estudo para essas matérias e garanti também, se eu não me engano, mais 14 questões, porque na minha época eram 7 questões de direito penal e 7 questões de processo penal. Então, vão fazendo as contas aí. Então, Código de Ética, Estatuto da OAB, Direito Penal e Processo Penal. Por fim, eu dei uma passada de olho em Processo do Trabalho e Direito do Trabalho. Por que eu deixei
pro final essas duas matérias, porque eram matérias que eu tinha muita afinidade. Eu sabia muita coisa já da minha cabeça, então eu não quis me dedicar muito tempo estudando aquilo que eu já sabia. Então deixei ali pro final, só dei uma lida para o caso de eventualmente passar alguma coisa e garantir esses acertos também. Observem que eu não estudei direito civil e processo civil porque eram matérias que já na graduação eu tinha muita dificuldade. Então, se eu tive dificuldade durante os 5 anos da graduação, não ia ser naquele curto período de tempo que eu estava estudando para a OAB que eu ia aprender o que eu não tinha aprendido nos 5 anos. Por isso que eu falo que eu utilizei de estratégia. Eu foquei nas matérias que poderiam me dar mais questões e mais chances de acerto, sempre mirando no mínimo de 40 que eu tinha para acertar. Então, feito isso, com o restante das matérias, eu fui para a prova com o conhecimento que eu tinha. E aí, no final das contas, eu fui aprovada na primeira fase com 46 acertos. E antes de entregar minha prova nesse dia, foi muito engraçado, porque eu terminei a prova e eu saí conferindo todas as questões para ver se eu tinha certeza das 40, de pelo menos 40. Eu só entreguei a minha prova depois que eu conferi, que eu revisei e eu estava segura com o acerto dessas 40 questões. No final das contas, depois, quando eu conferi o gabarito, eu vi que eu tinha acertado 46. Então vejam, né? Considerando o total de 80, eu não fui lá tão bem assim, né? Mas acertei mais do que eu precisava acertar para passar. Então, se eu tinha ali o mínimo de 40, eu tinha que acertar o mínimo de 40, acertei 46 só com essa estratégia. Então, se você é estudante de direito, está nessa fase de prova da OAB, a dica que eu posso dar com relação à primeira fase é: tenha uma estratégia. Prova alternativa exige uma estratégia. Então, estude provas anteriores, veja a quantidade de questões separadas para cada matéria, veja quais são as matérias que você tem mais afinidade, para você poder focar nelas e garantir que você vai gabaritar essas questões e deixe, né, não foque, deixe de lado aquelas matérias que durante a faculdade você teve muitos problemas para aprender. Porque se você não aprendeu ali nos 5 anos, não vai ser aqui com a pressão da prova que você vai aprender. Bom, depois desses acertos, né, desse número, desses 46 acertos, fui aprovada para a segunda fase da OAB. E já na segunda fase da OAB, a prova ela é composta de uma prova, de uma peça. Então, nós temos que identificar qual é a peça e elaborar essa peça corretamente dentro dos critérios processuais. E além disso, tem questões também discursivas. Agora eu não vou lembrar o total, o número total de questões, mas eu sei que é uma peça e questões, tudo discursiva. Então é escrevendo. E para a segunda fase, é possível levar material para consulta de lei seca. Então, nós podemos levar código ou vademecum de lei seca, né? Então, no meu caso, eu tinha escolhido a área trabalhista, então eu pude levar uma CLT seca, tá? Sem comentários. O que é diferente da primeira fase, que na primeira fase não é permitido essa consulta. E quais são os critérios da segunda fase? Na segunda fase você precisa acertar no mínimo, né? Você precisa tirar de pontuação no mínimo 6. E qual que é o grande problema da segunda fase? Que só a peça vale 5. Então, nós, no quesito da peça, nós precisamos identificar qual é a peça correta a ser feita e elaborar corretamente a peça. Porém, se nós identificamos de forma errada qual é a peça, a nossa peça já é zerada. E isso faz com que nós já sejamos desclassificados. Porque se só a peça vale 5, nós precisamos tirar 6
e aí a nossa peça é zerada, já não tem como a gente bater o número mínimo, a pontuação mínima de 6. Então, a preocupação maior na segunda fase é acertar a identificação de qual peça a ser feita. Então, o que vai acontecer? O examinador, ele dá uma situação problema e ali ele quer que você tenha uma tomada de ação. Então, aqui, né, pensando na área trabalhista, então você vai fazer uma reclamação trabalhista, que é a petição inicial, você vai fazer uma contestação, você vai fazer um recurso ordinário, o que é que você vai fazer nessa peça? Então, o primeiro ponto é identificar corretamente essa peça. E aqui eu já vou até deixar uma dica, tá? Essa dica eu aprendi no cursinho que eu fiz para a segunda fase. Esse aqui é um diferencial, porque para a segunda fase eu fiz um cursinho online específico da segunda fase, que eu não fiz para a primeira fase, que eu não fiz cursinho nenhum. E o que é essa dica? Preste atenção, leia com cuidado o enunciado da peça. Frequentemente, o examinador, ele dá uma dica de qual é a peça a ser feita. Vou contar para você. Na minha peça, eu tive que fazer uma ação consignatória, que era uma ação praticamente não, né? É uma ação civil que foi colocada ali na área trabalhista e isso fez com que a reprovação fosse lá em cima. Depois pesquisem aí sobre os índices de reprovação do exame 10 da OAB que vocês vão encontrar essa informação, especialmente na área trabalhista. Mas qual que foi a dica na minha situação problema? O examinador, ele estava relatando sobre o caso de um funcionário que havia sido dispensado, e aí quando chegou no final, assim, na última linha, o examinador falava assim, defendendo ou representando a empresa, eu acredito que estava assim, defendendo os interesses da empresa e considerando que a empresa precisa devolver um celular e um outro objeto, que agora eu não me lembro, eu não sei, acho que era um celular e um estojo desse funcionário, qual a medida processual cabível? Então, qual que era a dica do examinador nesse meu exame? A empresa precisa devolver esses materiais, esses pertences para o funcionário. O que ela tem que fazer? Então, não restou outra alternativa para mim senão fazer a ação de consignação em pagamento. Então, prestem atenção aí, porque o examinador, ele dá essa dica no texto, na situação problema da peça processual. Mas aí o que eu ia dizer para vocês com relação aos meus estudos, que eu já adiantei. Para a segunda fase, eu fiz um cursinho, tá? Eu fiz um cursinho online específico da segunda fase do Renato Saraiva. Por que eu fiz o cursinho na segunda fase? Porque eu não tinha experiência prática, eu não fazia estágios, então eu nunca tinha feito uma peça processual. Mentira, eu tinha feito nas aulas de prática da faculdade, que não conta muita coisa, mas a maioria das peças eu não tinha feito, como por exemplo a própria ação de consignação em pagamento, que inclusive foi a última peça que eu estudei no cursinho. Se eu não tivesse ido até o final do cursinho, eu não teria conseguido fazer essa prova, não teria conseguido identificar. E aqui fica a minha segunda dica sobre a prova da OAB. Complete o seu cronograma de estudos. Se você comprar um cursinho, faça o cursinho até o final, porque tudo que tá ali é importante e tudo que tá ali pode cair na prova. A partir do momento que está no edital, pode cair na prova. E aí, acabou que eu consegui fazer a peça, eu identifiquei a peça, eu fiz a peça corretamente, consegui responder as questões e eu fui aprovada na segunda fase com 9,2 de nota. E o resultado foi que eu fui aprovada na UAB no meu 5º ano de faculdade, desse jeitinho que eu falei pra vocês. E qual que era o tempo que eu me dedicava pra estudar? Nessa época eu ainda estudava, eu trabalhava também. Na primeira fase, eu estudei só e somente só aos finais de semana no período que eu tive.
que eu não me lembro agora, eu acho que foi uns 45 dias entre a minha data de inscrição e a realização da prova. E aí eu estudei aos finais de semana, sábado e domingo, seguindo os critérios que eu falei pra vocês. Separei, decorei código de ética, estudei código penal, processo penal, CLT, deixei de lado código civil, aquilo que eu expliquei. E para a segunda fase, o que que eu fiz? Eu pedi uma dispensa do trabalho do lugar que eu trabalhava, comecei a trabalhar meio período nesse lugar, então, das 8 da manhã até meio-dia eu trabalhava nesse escritório. Da 1 da tarde até as 18 eu estudava esse cursinho da segunda fase, aí eu parava das 19 até as 22h30 eu estava na faculdade. Eu saía da faculdade, chegava em casa, comia alguma coisa rapidinho, tomava um banho e então eu sentava ali e estudava até as 3 horas da manhã. Eu fui nesse ritmo também durante todo esse período entre a aprovação da primeira fase e a realização da segunda fase. Eu tive essa rotina e estudei todos os finais de semana. Inclusive nessa época eu namorava e ele também fez a prova da OAB e nós não nos vimos nesse período. A minha cabeça era só e somente só prova da OAB. Eu precisava passar nessa prova da OAB. Felizmente deu tudo certo, fui aprovada. E depois eu só concluí a graduação, entreguei o meu TCC e isso tudo aconteceu no ano de 2013 e no ano de 2014, em fevereiro de 2014, eu já estava lá solicitando a minha inscrição para a OAB. Então, é difícil, porém é possível. Eu sou a prova viva disso porque eu não fazia estágio e ainda assim eu consegui ser aprovada. Mas tem algumas estratégias que precisam ser seguidas, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Precisa estudar, tá? E um ponto muito importante é que não adianta, né, o aluno de direito passar os 5 anos da faculdade como se a prova da OAB nunca fosse chegar. Só aquilo que se aprende na faculdade não é o suficiente. Precisa estudar mais. Então, a partir do início do meu 3º ano, eu comecei a me dedicar mais na faculdade. Então, eu tinha o hábito, eu criei o hábito de revisar tudo aquilo que eu estava estudando durante a faculdade. Eu chegava em casa e dava uma revisada. Aos finais de semana, eu revisava também, para eu ir assimilando, entendendo e gravando mais. Foi isso que possibilitou que na primeira fase eu fosse com uma certa bagagem fazer a primeira fase da OAB e pude estabelecer aqueles critérios que eu estabeleci. Então, se você é um estudante de direito, se você, não sei que ano que você está, mas dedique-se ao seu estudo, porque senão a prova da OAB vai sim ficar difícil. Eu sei que hoje em dia tem a repescagem, né, que é a possibilidade de você ser aprovado na primeira, fazer a segunda. Se você for reprovado na segunda, você tem a possibilidade de fazer de novo direto a segunda sem precisar passar pela primeira. Isso não existia na minha época, mas existe hoje. Mas ainda assim, você precisa estudar e se dedicar, tá bom? Espero que você tenha gostado de saber como que foi essa minha trajetória aqui de estudos, como que eu fiz para estudar na época. Conto com a sua curtida nesse vídeo, com o seu compartilhamento. Se você não me segue ainda, clica aqui para me seguir, comece a me seguir, né? Se inscreva, na verdade. Me siga nas outras redes sociais, é tudo CLT na prática. E já deixa seu comentário aqui, me conta como que você chegou nesse vídeo, que fase que você tá, se você já é advogado ou não, que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Até!